O amor também é renúncia. Olha só, eu vejo muitas mulheres perdidas e travadas na área sentimental, né, no amor, na vida amorosa, porque elas acham que o amor é sobre aceitar tudo. Ah, porque eu tenho uma personalidade forte, né? Ah, porque eu não tenho paciência. Ah, porque ele tem que me aceitar assim, assim, assado. Ah, porque eu sou uma mulher empoderada. Esse tal de empoderamento, né? Tá estragando muitas mulheres. E eu vejo isso com constância, tá? A gente pode olhar aí nas redes sociais, a gente pode olhar aí no nosso dia a dia. Sempre vai ter uma ou outra mulher que tem esse pensamento, esse tipo de comportamento. E eu, como mentora, palestrante, estrategista comportamental aqui da área do desenvolvimento humano, eu analiso muito esses pontos, tá? Inclusive dentro das minhas mentorias também. E o que eu posso analisar é que as mulheres, elas acabam se auto-sabotando a partir desses comportamentos, dessa maneira de pensar, né? E que elas pensam que para elas estarem no relacionamento, elas precisam ser 100% aceitas como elas são, a forma como elas agem. E eu preciso te falar que tanto o homem quanto a mulher dentro de um relacionamento, eles vão ter que fazer renúncias, eles vão ter que renunciar a hábitos, a comportamentos que antes era normal, dentro de um relacionamento já não é mais normal assim. Então, gente, é o óbvio que hoje precisa ser dito, porque tem muitas pessoas que estão, como eu disse, se auto-sabotando nos seus relacionamentos, porque simplesmente não olham para esses pontos. E é óbvio que quando você está em um relacionamento, são duas pessoas diferentes, dois universos diferentes, que vão fazer renúncias ali de algumas coisas, de alguns hábitos, de alguns comportamentos, para poder levar aquele relacionamento adiante. Ou você acha que você vai cair dentro de um relacionamento e vai ser tudo 100% perfeito, a pessoa vai te aceitar com os seus hábitos de solteira, com os seus hábitos de solteiro, levando a vida como você estivesse sozinha. Olha só, é preciso a gente atentar para alguns pontos aqui. Quando você está num relacionamento, você precisa primeiramente entender que agora você não está mais sozinha, você está acompanhada, você tem alguém para te ajudar, você precisa saber conversar, dialogar, não é simplesmente ficar de cara emburrada e achar que a pessoa vai adivinhar o que você está sentindo. Não gostou de algo? Fala. Sabe, não gostou de alguma coisa que o seu parceiro fez? Fala. Porque se você não falar, principalmente os homens eles não têm, às vezes a gente que é mulher, a gente pensa assim, mas ele sabe o que ele fez, ele sabe o que eu não gostei, não sabe, acredita, às vezes, muitas das vezes o homem não sabe o que está se passando na sua cabeça, ou por que você está emburrada com ele, então você precisa chegar e falar, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa do homem ter alguns comportamentos, aí você tá lá, você olha e fala, né, isso não tá me agradando, eu não tô gostando. Então, você precisa, num relacionamento, o ponto principal que eu sempre falo é respeito e diálogo. Se você não tiver diálogo dentro do seu relacionamento, você pode ter certeza, ele não vai durar muito. Por quê? Se você tá com raiva, se você tá triste, se você tá magoada, se você tá chateada com alguma coisa, e você não souber falar e expressar isso para o seu parceiro, para sua parceira, quais as chances desse relacionamento progredir? Sem conversa, sem resolução, sabe? Sem você chegar no outro e falar o que não tá te agradando, o que você não quer que ela faça, porque assim, gente, às vezes tem coisas para mim que para mim é muito natural, mas para o meu namorado já não é. Ele veio de uma cultura diferente, teve uma educação diferente, um ambiente diferente. Então, assim, há algumas coisas para mim que parece normal, para ele não é. Às vezes ele vai ficar chateado com alguma coisa, às vezes ele vai ficar, né? Embora na minha cabeça isso pareça normal. Percebe? Então, inclusive, isso já aconteceu muito, né? Teve muito, assim, no início do meu relacionamento, a gente teve alguns atritos, né? Porque a gente estava se conhecendo ali, estava acabando, né, de começar aquele relacionamento, e aí a gente foi vendo, né, alguns pontos de melhoria. Olha, eu não gosto disso, eu não, né? Eu falei para ele as coisas que eu não gostava, ele falou para mim as coisas que ele não gostava. Por quê? Porque aos poucos a gente vai se encaixando. E se a gente não fizer dessa forma, o relacionamento não progride. Por quê? Porque a gente precisa aprender a se encaixar no mundo do outro, o outro precisa aprender a se encaixar no mundo da gente, sabe? São dois mundos que se unem, mas para eles progredirem, crescerem, dar frutos, eles precisam aprender a lidar com o outro. E é isso que muitas mulheres que ficam aí frustradas não sabem entender.
Elas querem levar a vida, às vezes, como solteira, elas querem levar a vida, às vezes, sem dar satisfação. Quando você está num relacionamento, você tem que dar satisfação, por exemplo. Quando você está num relacionamento, você não é todo mundo que você tem que estar seguindo, você tem que ficar comentando, curtindo foto por aí. É questão de respeito, entendeu? Você precisa ter esse respeito com o outro, independente se você é homem ou se é mulher. Tá? Eu falo assim porque assim, é um vídeo voltado para mulher, mas eu sei que tem muitos homens que assistem os meus vídeos aqui, e é claro que isso vale para ambos os lados. Então, assim, se você está dentro de um relacionamento, você tem que aprender a lidar com os sentimentos do outro, tem que ter respeito pelos sentimentos do outro. Opa, para mim isso é normal, mas para o meu namorado não é. Então vamos lá, vamos respeitar, vamos ter empatia pelo sentimento do outro, e vamos entender que aquilo não agrada, que aquilo está só prejudicando o seu relacionamento. E tem muitas mulheres que insistem em ficar levando comportamentos adiante, achando que o parceiro precisa aceitar. E não é bem assim. Olha só, se eu falo para o meu namorado que eu não gosto que ele segue uma pessoa, o que custa para ele ir lá e deixar de seguir essa pessoa? É mais importante para ele preservar o nosso relacionamento, ter respeito pelo que eu sinto, ou continuar seguindo alguém que eu não gosto simplesmente porque ele quer ficar seguindo? Não. Sabe? Então é esse bom senso que você tem que ter. Opa, peraí. Se o meu namorado não gosta que eu faço isso coloca na balança, faz sentido? É algo que é realmente tão importante assim para mim, que eu não posso abrir mão, que eu não posso renunciar? O que é mais importante, isso ou meu relacionamento? Sabe, você precisa ter isso muito claro, porque tem muita gente que acha, é porque é tóxico. Não, nem sempre é porque é tóxico. É claro que você tem que ter um bom senso ali, mas a gente está falando de coisas que às vezes, de comportamentos, a gente está falando de hábitos, entende? Que você mantinha quando você era solteira e você quer manter isso dentro do seu relacionamento, vai dar choque, vai dar atrito. Então é importante você saber o que cabe dentro do seu relacionamento e o que é que não cabe. E se incomoda o seu parceiro e não tem tanta relevância assim, abre mão. Agora, tem muita gente que não sabe abrir mão, tem muita gente que não sabe renunciar e acha que o amor tem que tolerar tudo. Não, querida, não é bem assim. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Eu tô aqui para te falar a verdade, ok? Então, saiba ouvir o seu parceiro, saiba ouvir a sua parceira, e respeitar os sentimentos um do outro e dialogar. Se não gostou, se não tá bom, chega e conversa, porque um relacionamento só prospera assim, se houver respeito e se houver diálogo. Se não tiver, na falta de um desses dois, o relacionamento não vai para frente, tá? Tô sendo bem sincera com você. Então, aprenda a ter esse diálogo e aprenda a ouvir o outro, o que ele gosta, o que ele não gosta, e passe a tirar isso da sua vida. Entende? Porque eu entendo que quando alguém é importante pra gente, se a gente quer manter aquela pessoa na nossa vida, a gente precisa aprender a renunciar. E não é porque, eu vou estar deixando o que eu gosto de lado. Não, tenha aquele ponderamento do bom senso, tenha o bom senso das coisas. Como eu falei, coloca na balança. É algo que é tão relevante assim para você? Não é? Então renuncia. Porque isso, que às vezes é apenas um pequeno detalhe, você simplesmente por ego, por não querer abrir mão de nada, pode estar estragando seu relacionamento. Não é? Tem muitos relacionamentos que acabam assim, às vezes não é nem grande coisa, só que a pessoa não quer soltar, a pessoa não quer abrir mão. Por exemplo, tá seguindo o ex. Mas é meu ex, a gente... Não, minha filha, pra que diacho você tá seguindo o ex? Pra que você tá seguindo o ex? Entende? Aí seu namorado vai lá e fala, você acha que é ruim ele pedir isso pra você? Não é. Ele tá no direito dele e tem um bom senso aí. Pra que você vai ficar seguindo o passado? Se você não tá mais lá, se você não quer mais voltar. Porque eu entendo que quando você segue alguém assim, é porque você quer ficar observando a vida dessa pessoa, você ainda tem algum certo sentimento. Então, é relevância. O que é mais relevante pra você? Seguir o ex ou manter o seu relacionamento atual? Então, aí, essa questão, tá? É um exemplo que eu tô trazendo aqui, mas tem vários outros exemplos e você vai saber aí o que tá fazendo mal pro seu relacionamento, o que você tem que manter, o que você não deve manter. E olha só, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui no vídeo, tá? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, o primeiro vídeo do canal que você tá assistindo, aproveita, se inscreva aqui no nosso canal, faça parte da nossa tribo, vamos levantar aqui um exército de mulheres bem resolvidas, de mulheres que realmente têm o emocional, o mental e o financeiro bem resolvido.
estruturado, que são aquelas mulheres que sabem o valor delas, que sabem o potencial, que reconhecem as habilidades dela e que estão prontas para alcançar resultados extraordinários. Vamos levantar esse exército, porque o meu lema aqui é: mulheres bem resolvidas atraem o melhor da vida. Então, se você quer atrair o melhor da vida, faça parte aqui da nossa tribo, do nosso canal e acompanhe os vídeos aí, tá bom? Ó, um beijo, aproveita e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, a sua experiência em relação a esse assunto, e eu adoraria te ouvir e ler aí o seu comentário, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.